Bernardo, ótimo. Estou tentando fazer uma conexão via YouTube também, porque pelo menos fica gravado lá. Os irmãos que não podem assistir ao vivo podem aproveitar também. Esse é nosso segundo estudo relacionado com a doutrina do céu. Estamos dando o título geral, um lugar chamado céu. Semana passada, nós estudamos o título Pensando nas Coisas do Alto. Basicamente, estava enfatizando para os irmãos por que nós devemos pensar no céu. Por que pensar no céu é uma responsabilidade, até um dever espiritual de todos nós. Hoje nós vamos seguir com a segunda parte, mas antes disso gostaria de orar com os irmãos, pedindo a bênção do Senhor para esse tempo, que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, nos ajude, ilumine a nossa mente, nos dê um tempo de confrontação, ensino da sua palavra, direcionamento pelo seu Espírito para o nosso crescimento na graça do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, santo e eterno Pai, Senhor dos céus e da terra, Criador e sustentador de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque podemos nos dirigir a Ti, mesmo sabendo que o Senhor é o Pai que está nos céus, mas que das alturas do seu trono eterno, de onde o Senhor observa todas as nações, o Senhor inclina os seus ouvidos para nos ouvir. Obrigado, Senhor, pela certeza de que Tu és o Deus que ouve o seu povo. Graças damos pelas inúmeras bênçãos que temos recebido nesses dias, mesmo em meio a todas as dificuldades e provações desse tempo de pandemia. O Senhor continua em absoluto controle, a nossa vida está nas Tuas mãos, não temos o que reclamar, Senhor, somente temos motivo para dar graças. Pedimos agora que o Seu Santo Espírito, autor da palavra, nos conduza nesse tempo de estudo da Sagrada Escritura. Que as bênçãos espirituais nos alcancem imediatamente e perdurem ao longo da nossa vida. Dá-nos instrução e direção, clareza de mente, capacidade de comunicar bem a sua palavra. Pedimos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Semana passada, irmãos, foi nosso primeiro estudo nessa série sobre o céu. E nós falamos acerca das motivações, por que pensar no céu. Lembrei aos irmãos e aos amigos que estão assistindo que o apóstolo Paulo nos ordena, é um dever espiritual, segundo o apóstolo Paulo, é um dever espiritual pensar no céu. Capítulo 3 de Colossenses, ele diz, pensai nas coisas do alto. É uma ordem, e nós não temos o que fazer senão obedecer. Deixe-me somente ajustar aqui aqui o Facebook, desculpe. Eu confuso aqui a minha posição. Estou querendo que os irmãos do Facebook fiquem me olhando de lado e depois, quando terminar a live, esteja com o pescoço torto. É uma brincadeira. Vamos deixar assim. Então, é um dever espiritual pensar no céu. Se fostes ressuscitado com Cristo, Paulo diz em Colossenses capítulo 3, pensai nas coisas lá do alto. Não é opcional, é um dever. Infelizmente, não temos pensado nas coisas do alto e nós perdemos um grande estímulo espiritual por não engajarmos a nossa mente naquilo que a Escritura revela acerca da morada celestial dos salvos. Então, falamos na semana passada acerca das motivações por que devemos pensar no céu. Por causa da nossa expectativa, por causa da consolação que vem enquanto refletimos sobre o céu, e também vimos que o estudo do céu nos livra do terrível perigo do materialismo, de
envolver a nossa vida e gastar todos os nossos esforços para juntar tesouros na terra. Quando entendemos as glórias do céu, nós ficamos livres dos encantos dessa terra. Vimos o caso do jovem rico, como o Senhor o aconselhou a vender todas as coisas, seguir a Cristo em troca de um tesouro no céu. Há muitos motivos pelos quais devemos envolver a nossa mente na revelação bíblica acerca da casa do Pai. E há muito na Escritura sobre o céu. Infelizmente, criou-se uma ideia de que nós não temos muita informação acerca da vida dos santos. Como é que eles estão agora? Como é a convivência daqueles que partiram? Quanto tempo entre a sua morte e a chegada no céu? Como é a chegada? Eles lembram dos que ficaram? Eles se conhecem? Eles estão convivendo? Eles têm alguma informação do que está acontecendo aqui na Terra? Será que podemos nos dirigir a ele? Há muita coisa interessante. A Bíblia não tem resposta para todas essas perguntas com detalhes específicos, mas tem muito mais do que nós pensamos. Muito mais do que nós pensamos. Precisamos aproveitar, então, tudo o que Deus, pela sua graça, nos dá acerca do céu, a nossa morada eterna. Hoje o nosso tema é ajustando o foco para a eternidade. Ajustando o foco para a eternidade. Como sempre, eu aconselho que tenha a sua Bíblia para que nós possamos fazer realmente um estudo bíblico. Eu vou dando as referências e vocês podem ir abrindo, lendo, conferindo, anotando, quem sabe marcando aí na sua Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, verso 11, é o versículo que eu estou utilizando para abrir o nosso tempo aqui nesse estudo. Eclesiastes 3, 11 diz assim a palavra do Senhor: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Interessante a expressão Deus colocou a eternidade no coração do homem. A eternidade, a vida além, exerce um fascínio misterioso sobre nós. Por quê? Porque cedo ou tarde a morte vai cruzar o nosso caminho. Cedo ou tarde nós teremos que nos deparar com a realidade de que alguém precisa virar a página da vida. E nós que ficamos aqui, muitas vezes nos debatemos com uma pergunta enorme. E agora? Foi virada a página da vida. E agora? O desejo por conhecer a eternidade é um elemento da revelação de Deus, da revelação geral de Deus a todos os homens. Aquela parte da revelação, do desvendamento do Senhor, que se mistura com o nosso próprio eu, como, por exemplo, a consciência. A consciência é parte do que nós somos e, ao mesmo tempo, é um elemento pelo qual Deus se revela a todos os homens, em todos os lugares, em todos os tempos. É esse tipo de revelação geral que Paulo diz que, por causa dela, Romanos capítulo 1, todos os homens são indesculpáveis, irão dar conta diante de Deus por aquilo que receberam do Senhor. Pois a eternidade é um elemento da constituição do nosso eu, é uma parte da natureza divina, da imagem, compõe a imagem de Deus, aquilo que nos particulariza dentro da criação, nos faz seres singulares, quando comparados com toda a criação à nossa volta. Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração como um sinal da sua revelação, um meio pelo qual ele desvenda a si mesmo para todos os homens. Dentro de todos nós existe uma rejeição natural à morte, sem dúvida, porque a morte é um intruso, é um elemento
que entrou por causa do pecado, então há no nosso coração, naturalmente, uma rejeição à morte e também a possibilidade da inexistência. É muito curioso quando algumas pessoas começam a abraçar, por exemplo, doutrinas relacionadas a seitas orientais, seitas e religiões orientais, que muitas delas, como o hinduísmo, o budismo, eles falam da fusão da pessoa com o nirvana, com as forças do universo, a inexistência do eu, a diluição do próprio eu, tendendo para um estado em que você não mais existe como pessoa. Isso não combina com as escrituras. Deus nos criou, colocou a eternidade dentro de nós, porque, de certa forma, nós compartilhamos essa característica de ser eterno com Deus. Nós somos eternos, vamos dizer, do ponto em que fomos concebidos para frente. Não somos eternos como Deus, porque nós temos um ponto de existência. Deus não tem início, princípio de dias, nem fim de existência, como diz o autor aos Hebreus. Nós temos princípio de dias. Houve um tempo em que nós não éramos. Não é o caso do Senhor, ele é o eu sou. Ele existe por si mesmo. Nós não, tivemos um ponto onde a nossa existência passou a existir, o ponto zero da nossa existência. Mas a partir dali, nós compartilhamos a eternidade com o Senhor. Então, Salomão diz que Deus colocou a eternidade dentro do nosso coração. Isso cria em nós a aversão à morte e a essa ideia de deixar de existir. Deus nos fez para continuarmos existindo e, nesse sentido, como disse, compartilhar a eternidade com o Senhor. Sabendo que dentro de cada homem existe uma inerente curiosidade quanto à vida por vir, nós devemos ser diligentes em conhecer o ensino das Escrituras acerca da vida após a morte. Quando as pessoas têm essas perguntas dentro de si, elas já estão lá, mas não conhecem as respostas da palavra de Deus, isso se torna uma situação perigosa, porque muitos terminam presos, sendo presas de falsas doutrinas e falsas religiões. Essa é a explicação, por exemplo, porque tantas pessoas no Ocidente hoje estão abraçando seitas orientais. Essa é a isca, por exemplo, que leva muitas pessoas para o espiritismo. Eles querem respostas sobre a vida além da morte, a vida além do túmulo. Eles querem contato com os que partiram, eles querem informação dos que estão lá. E essa ansiedade, que por si só não é ruim, porque a eternidade está no nosso coração, colocada pelo próprio Deus, mas se as respostas não forem buscadas na Escritura, você poderá cair nesses ensinos, tornar-se, então, adepto de ensinos, de heresias que contradizem a verdade revelada na Sagrada Escritura. Precisamos conhecer a Escritura porque, tendo conhecimento do que a Bíblia diz sobre o céu, nós não apenas teremos um conforto pessoal e estímulo, não apenas o foco da nossa vida vai mudar, mas nós poderemos usar esse conhecimento para livrar, como Salomão diz em Provérbios 24, livrar os que estão sendo levados para a morte e salvar os que cambaleiam, indo para serem mortos. Hoje queria chamar a sua atenção para alguns aspectos sobre a doutrina do céu. Ainda estamos, de certo modo, na introdução. Tem muito mais coisa do que a gente pensa. Eu não quero me apressar e pular etapas. Gostaria de desenvolver um tópico importante sobre as palavras que nós usamos para falar acerca do céu, as palavras que a Bíblia utiliza. Às vezes, os termos criam uma confusão e as pessoas usam a palavra céu ou fala do céu de um modo confuso, por não conhecer as distinções, a distinção vocabular.
acerca do céu que encontra-se na Escritura. É importante ser preciso nas palavras? É extremamente importante. E quando o assunto é a doutrina bíblica, ainda mais, as palavras precisam ser usadas com a maior precisão possível. É evidente que nossa linguagem nunca será plenamente suficiente para comunicar as profundezas dos pensamentos e dos caminhos do Senhor. Isaías 55 diz isso, assim como o céu é mais alto do que a terra, diz o Senhor, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais elevados do que o seu. Então, nós não temos uma linguagem, como dizem os teólogos, a linguagem da doutrina, da teologia, não é uma linguagem unívoca, isso é, transmitindo exatamente a realidade espiritual, mas também não é equívoca. Não é equívoca. Então, utiliza-se um termo que fica entre esses dois, que seria o termo analógica. A linguagem bíblica para falar acerca de Deus, das doutrinas, da espiritualidade e do céu, é uma linguagem analógica pela qual nós podemos aprender a verdade. Então, vamos falar sobre a linguagem do céu, ou, explicando melhor, a linguagem do céu não é a língua que se fala no céu, entenda bem. Os termos que a Bíblia usa e os significados da palavra céu, os diferentes significados da palavra céu. A propósito, só um parênteses, tem linguagem no céu, sim. Os que estão no céu conversam entre si, os que estão no céu estão orando, os que estão no céu estão recebendo novas informações aqui da terra, estão falando entre si sobre isso, mas não estamos aqui falando, como alguns vezes falam, a linguagem dos anjos. Não se trata disso. Quero falar dos termos que a Bíblia utiliza, o significado da palavra céu, os diferentes significados da palavra céu nas Escrituras. O termo céu aparece aproximadamente 600 vezes no Antigo e no Novo Testamento. Em hebraico, a língua do Antigo Testamento, a palavra que é utilizada para traduzir, que é traduzida como céu, é a palavra Shammai. Essa palavra significa literalmente alturas, aquilo que é elevado. É mais ou menos o mesmo significado da palavra grega, que é utilizada no Antigo Testamento. A palavra grega já é mais conhecida, mesmo porque o grego está bem mais perto do nosso português do que o hebraico. A palavra grega é uranos, e nós conhecemos o nome do planeta Urânio, vem daí. Essa palavra também significa aquilo que é alto, exaltado, elevado acima de nós. Nas Escrituras, há 3 locais designados pela palavra céu. A mesma palavra para descrever 3 esferas existenciais. A mais conhecida é o que está em 2 Coríntios, capítulo 12, de 2 a 4, quando o apóstolo Paulo fala da sua incrível experiência de ter ido ao terceiro céu. Terceiro céu. Antigamente, eu não sei quanto tempo, mas na infância, adolescência, e aqui eu já estou traindo a minha idade, tenho meus 20 e poucos anos, mas eu lembro que havia uma dessas revistas populares, chamava-se Sétimo Céu. A Bíblia fala do terceiro céu, sétimo céu, os 4 que sobraram aí já foi invenção. Mas em 2 Coríntios, capítulo 12, se tem a sua Bíblia aí, abra e vamos ler. 2 Coríntios 12, verso 2 diz: Conheço um homem em Cristo. Paulo está falando, eu conheço um homem em Cristo, é uma forma de modéstia. Ele não quer se destacar, mas é óbvio que ele está falando acerca dele. O contexto não deixa dúvida.
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, interessante, quando ele escreve a segunda epístola aos Coríntios, essa experiência havia acontecido há 14 anos. Foi arrebatado até o terceiro céu. Interessante. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, Paulo está falando de si mesmo, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então ele chama o terceiro céu, chama o paraíso e diz que ali ouviu palavras inefáveis, coisas tão gloriosas, tão grandes, aos quais não é lícito ao homem referir. Então, temos aqui a descrição de Paulo acerca da sua visita ao terceiro céu. Por esse e outros textos, podemos concluir que o chamado terceiro céu é onde se localiza o trono de Deus. Vamos já falar um pouco mais sobre isso. O terceiro céu é a casa de Deus. Se fôssemos perguntar qual o endereço de Deus, Deus tem um endereço, um lar onde ele mora, onde reside a sua pessoa? Sim, é o terceiro céu. Vamos falar um pouco sobre isso. É o que Paulo está dizendo. Foi para esse lugar que João também foi, quando em Apocalipse está registrado que ele foi arrebatado até o céu. Foi ao terceiro céu. Então, esse é o endereço de Deus. Talvez a dúvida, estou vendo aqui alguns já com a mão assim, né? A irmã Luciene, o pastor está inventando, Deus tem endereço, então podemos mandar uma carta registrada de Sedex. Bem, se houvesse um correio celestial e você fosse mandar um endereço, algo para o Senhor, o endereço que você devia colocar era terceiro céu. Não sei o CEP nem a rua. Mas a questão talvez mas Deus não é onipresente? Como é que ele tem uma casa? Vamos já falar sobre isso. Então, claramente, Paulo diz que o terceiro céu é a habitação de Deus. Na Bíblia não existe a expressão primeiro ou segundo céu. No entanto, desde que nós encontramos dois outros locais, também chamados de céu, e levando em conta a designação de Paulo em 2 Coríntios 12, onde ele fala de um terceiro céu, por inferência, podemos falar que esses dois outros locais diferentes, mas que também são chamados de céu, seria o primeiro e o segundo céu. Se tem o terceiro, tem mais dois, então podemos, por inferência, dizer que há o primeiro céu e o segundo céu, embora, como eu disse, essas duas expressões não apareçam claramente nas Escrituras. Então, essa é a linguagem, esse é o vocabulário acerca do céu. Primeiro, segundo e terceiro céu. Gostaria de estudar rapidamente cada um deles. O primeiro céu é o céu atmosférico. É a expansão do firmamento, que é também chamada de troposfera, termo técnico. A região atmosférica que cobre a Terra e que se estende até uma distância de cerca de 32 quilômetros acima do nível do mar. É onde é possível respirar ainda, onde há oxigênio que alguém poderia respirar. Essa região é o que a Bíblia chama de primeiro céu. Por exemplo, em Gênesis capítulo 7, quando Moisés descreve a história do dilúvio, ele diz assim no verso 11: no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Abismo geralmente fala daquilo que está embaixo, então está falando de águas que vêm de baixo. Mas ele diz, e as comportas do céu se abriram. Então, essa água estava no céu.
Que céu? Terceiro céu? Não, obviamente, nem no segundo céu. Estava no primeiro céu. Então, a palavra céu aqui se refere a essa parte do nosso firmamento, aonde nós podemos respirar, vamos dizer assim, cerca de 32 quilômetros acima do nível do mar. Os céus aqui em Gênesis capítulo 7 fala exatamente dessa região. É onde acontece no primeiro céu o ciclo hidrológico, por exemplo. Sempre gosto dessa descrição que Isaías faz do ciclo hidrológico. Isaías capítulo 55, verso 10. Pegue a sua Bíblia, leia, para não dizer que eu estou inventando nada. Isaías 55, verso 10, diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, que céus? O primeiro céu, o firmamento que nós alcançamos, conseguimos ver. Assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que fecundem a terra e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. A chuva vem do céu, cai sobre a terra e para lá torna. O que é isso? Isso é o ciclo da água, que é uma descoberta relativamente recente na ciência moderna, na hidrologia, mas que a Bíblia já falava 700, 800 anos antes de Cristo. Aliás, há muitas dessas coisas, dessas verdades. A Bíblia não é um livro científico, mas quando ela fala de qualquer coisa, ela é verdadeira. Quando ela fala de coisas que a ciência também trata, o que a Bíblia diz é verdade. Aliás, muitas coisas que a Bíblia diz foi muito antes da ciência poder se pronunciar acerca de tais coisas. Alguns anos atrás, não sei quantos, não vou dizer porque já estão calculando a minha idade, né? Mas eu já disse, eu tenho 20 e poucos anos. O pastor Samuel só de ministério, é verdade, só de ministério são 29 anos, então por aí vocês calculam. Mas eu lembro que saiu uma época atrás uma pesquisa, alguns pesquisadores, geneticistas, haviam trabalhado por anos, investiram milhões, milhares, milhões, talvez, de dólares, para chegar a uma conclusão muito interessante. Eles concluíram, pelos estudos genéticos, que os árabes e os judeus são parentes. Ora, mas veja só, se eles tivessem me dado, não precisa me dar 1 milhão, não, bastava ter me dado 100 mil dólares, eu tinha resolvido para eles facilmente. O dilema não precisava ter pesquisa. Porque a Bíblia já diz, grande coisa. A ciência descobriu que árabes e judeus têm a mesma raiz genética. Claro, ambos vêm de Abraão, um por H, outro por Sara. Sim, os antecedentes, os primórdios, são irmãos, Isaac e Ismael. A Bíblia sempre tem razão. Os homens são teimosos e aí vão gastar muito tempo e muito dinheiro porque simplesmente não acreditam na palavra de Deus. Mas a Bíblia continua vencendo todas essas batalhas. O primeiro céu é onde encontramos os pássaros, é onde estão as nuvens, de onde vem a chuva, de onde vem a neve, Isaías 55, acabamos de ler, de onde vem o orvalho, Daniel 4, 23, Jó 38, 39 diz que é do primeiro céu que desce a geada, Salmo 135, 7 diz que do primeiro céu vem os ventos, 1 Samuel 2, 10 fala dos trovões, e Jó 38, 22 fala da saraiva. Todos esses fenômenos acontecem no primeiro céu. Evidentemente, o primeiro céu é o que nós diríamos é a morada dos pássaros, né? Eles
voam no céu, os pássaros no céu. A Bíblia fala sobre esses habitantes do céu e, naturalmente, está falando sobre o primeiro céu. Segundo céu. Qual seria o segundo céu? O primeiro céu é essa expansão do firmamento que nós chamaríamos de troposfera, é o lugar onde podemos respirar, é onde existe ainda essa camada de oxigênio cobrindo a Terra. O que seria o segundo céu? O segundo céu nós poderíamos chamar o céu planetário. O céu planetário. É onde se encontra o Sol, a Lua, as estrelas e os demais corpos celestes do espaço estelar. Em Amós, capítulo 5, verso 26, por exemplo, temos uma referência a Saturno e Vênus. Os dois planetas são mencionados ali. Várias vezes são mencionados na Escritura as duas constelações, algumas constelações, como, por exemplo, a constelação de Órion. Jó 9, 9, 38, 31 fala dessa constelação, fala dos 7 estrelas. Amós 5:8 também menciona a constelação de Órion. Moisés se refere ao segundo céu, por exemplo, em Gênesis 1:14, onde está escrito: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus. Luzeiros, o sol e a lua. Eles estão no segundo céu, no céu planetário. Para que eles servem? Para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. É no espaço planetário que Deus revela com maior clareza a sua glória. Conhecemos o Salmo 19, tão lindo, que diz: os céus proclamam o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, deles não se ouve nenhum som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Um salmo belíssimo que fala da revelação de Deus na criação. Quando Davi diz que os céus proclamam a glória de Deus, ele está se referindo mais especificamente ao segundo céu, ao céu planetário. É nesse segundo céu que o homem pode testemunhar a infinita grandeza do poder de Deus. A infinita grandeza do poder de Deus. Ultimamente, com o desenvolvimento das conquistas espaciais, temos telescópios como o Hubble, que está lá há anos mandando imagens fantásticas para a Terra. Nós podemos contemplar o infinito poder de Deus no segundo céu, algo que antigamente não era possível. Isaías 40 e 26 diz: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Não sei se já tiveram a oportunidade de observar o segundo céu por meio de um telescópio. Eu já tive esse privilégio, não era nada muito sofisticado, mas é possível fazer isso, mesmo de uma forma amadora. Eu lembro a primeira vez que eu consegui ver a Lua, era algo simplesmente impressionante. Posso descrever aquela imagem que eu vi pela primeira vez, muito provavelmente há quase 40 anos atrás. Quase 40 anos atrás. Tá? Mas é algo incrível. Isaías diz: levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Quem fez as maravilhas do segundo céu? Os homens inteligentes, os sábios desse mundo, eles dizem: não, ninguém fez, ninguém criou. Simplesmente apareceu. Dê bastante tempo, espere as coisas acontecerem casualmente e tudo pode acontecer. Tudo surgiu
por acaso. Toda essa beleza ordenada não tem uma mente sábia por trás. Tudo surgiu por acaso. É mesmo. É interessante. E eles dizem que nós temos fé. Eles dizem que nós temos fé. Eles têm muito mais fé do que nós. Acreditar que toda essa maravilha surgiu por acaso, do nada, que nós não conseguimos sequer descrever, precisa ter muita fé. Precisa ter muita fé. Mas deixe-me voltar ao texto de Isaías 40 e 26. Desculpe, é tão lindo essa parte da escritura, e eu fico tão empolgado que termino me detendo mais do que eu deveria. Mas vamos chegar lá. Só um momentinho. Que o meu celular parece que não está carregando. Só um pouquinho. Não quero que vocês percam. Agora. Eu acho que a minha dificuldade com a tecnologia já diz um pouco mais sobre a minha geração. Mas agora está indo. Então, levantai os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Veja isso. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Nenhuma só vem a faltar. Sabe o que significa isso? Isso é algo impressionante, porque em Jeremias 33 e 22, diz o seguinte: como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi. Jeremias, 700 anos antes de Cristo, estava dizendo que é impossível contar o número de estrelas, assim como é impossível contar o número de grãos de areia que há nas praias do mar. Sabe que isso é outra coisa recente, não faz muito tempo, depois do desenvolvimento da astronomia, que os astrônomos chegaram com essa conclusão incrível. Começaram a contar, alguém disse, tem tantas estrelas, depois disseram, não, tem mais do que a gente pensava, tem tantos milhões. Imagina isso. E começaram a contar estrelas. Agora, como eu gosto de dizer, contar estrela é uma coisa que não tem muito futuro, porque tem muita estrela para contar. E segundo, pode criar verruga nos dedos, né? Como era antigamente, a gente dizia isso, contar estrela cria verruga. Imagina só. Bem, mas eles chegaram a essa conclusão que era impossível contar o número de estrelas. Se tivessem lido a escritura, já podiam partir com essa pesquisa resolvida, com o resultado da pesquisa resolvida. Existem mais estrelas no céu do que há grãos de areia em todas as praias do mar. E o que é incrível, a palavra de Deus diz que o Senhor conhece cada uma delas pelo seu nome. Já pensou nisso? O Senhor conhece cada um, ele chama cada uma das suas estrelas pelo seu nome, nenhuma delas vem a faltar. Então, o segundo céu terá um destaque importante em alguns momentos na história futura. Por exemplo, em Apocalipse, nós lemos sobre o período da tribulação escatológica que há de vir sobre esse mundo. Também em Mateus 24, 29, diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Que céu? Do segundo céu. Do segundo céu. Durante a tribulação, o abalo do segundo céu servirá para indicar que Deus está derramando a sua ira sobre o mundo incrédulo daquele tempo. Você pode ler mais sobre isso em Apocalipse capítulo 6, 12 a 17. Em relação aos corpos celestes que estão no segundo céu, gostaria de destacar duas coisas importantes que são muito atuais. Duas proibições que são dadas ao povo de Deus. A primeira é, Deus proíbe
terminantemente que o seu povo faça imagens para fins culticos, para que sejam adorados de qualquer um dos corpos celestes que compõem o espaço sideral. Como lemos em em Êxodo 20, lá no Decálogo, capítulo 20, verso 4, primeira parte do verso 5, diz assim: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Terminantemente proibido fazer imagens dos corpos celestes para se tornarem objetos de adoração e de devoção. Isso é uma proibição que o Senhor faz. Não temos explicações detalhadas, mas eu suponho que as coisas são tão maravilhosas, tão incríveis no segundo céu, que nós seríamos facilmente tentados, tendo acesso a essas imagens, facilmente tentados a reproduzi-las por meio de esculturas e tentar adorá-las. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Deus proíbe em relação ao segundo céu, Deus proíbe que nós tentemos descobrir o futuro por estudar os astros, por observar o movimento dos corpos celestes. Em outras palavras, Deus proíbe a prática da astrologia. Não vá confundir com astronomia, tá? Não é pecado a astronomia. E a semana passada foi enviado mais um foguete, né? Não é pecado a astronomia. Astrologia, a religião que tenta relacionar o movimento dos astros, os signos, com aquilo que acontece, que tenta prever o futuro da Terra por meio do movimento dos astros. Muito claramente a Bíblia condena isso. A Bíblia fala, por exemplo, através do profeta Jeremias, que Deus repreendeu o seu povo por algo, inclusive, que cabe muito bem no nosso contexto. Deus repreendeu o seu povo por oferecer sacrifícios à rainha dos céus. A rainha dos céus. No Brasil, há adoração a uma suposta imagem que teria caído do céu. Era o caso lá em Éfeso, com a deusa Diana também. Se qualquer coisa caiu do céu, jamais deveria ser venerada. Essa é uma razão ainda mais forte para que tais coisas não recebam a nossa adoração. Claramente, Jeremias capítulo 7, se quiser conferir, Jeremias 7, 18, também 44, 17 a 25. Proibição clara à adoração, a chamada Rainha dos Céus. Quanto à criação do céu planetário, a pergunta é: quando é que Deus criou, então, o segundo céu, o universo? O segundo céu pode se confundir com o universo. As distâncias são tão grandes e realmente podemos dizer que o segundo céu é infinito. O segundo céu é infinito. Não há limites para esse segundo céu e as maravilhas que ali estão. Tudo isso foi criado por Deus, como nós lemos em Gênesis 1:1. No princípio criou Deus os céus e a terra. O apóstolo João, falando do Senhor Jesus Cristo como Criador, ele diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus 1:10 diz: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus. Interessante a palavra céus. Céu na Escritura muitas vezes aparece no plural, já mostrando essa ideia de que há várias esferas celestes. Os céus são obra das tuas mãos. Os céus são obra das tuas mãos. Há um aspecto na gramática hebraica interessante, que são chamados plurais de intensidade. A palavra céu cai dentro disso. No princípio criou Deus os céus. É um
plural de intensidade e, em si, já nos dá essa informação de que há mais de uma esfera celeste, uma sobre a outra. Essa é a verdade, é confirmada em vários textos bíblicos. Então, primeiro céu, esse firmamento perto de nós, onde está chuva, o ciclo hidrológico, neves, onde os pássaros voam, onde os aviões voam. Segundo céu, o céu planetário, onde está o Sol, a Lua, as estrelas, as maravilhas impressionantes do Senhor, onde agora os homens conseguem ir, onde estão as galáxias. E o terceiro céu é a habitação de Deus. É acerca desse que Paulo mencionou em 2 Coríntios 12. O terceiro céu é a morada de Deus. Lembra que o Senhor, ensinando a orar, ele disse: vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Deus habita no céu, especificamente no terceiro céu. Agora, dizer que Deus habita em um local que a Bíblia chama de terceiro céu não significa dizer que Deus está contido nesse local. Salomão disse, quando estava dedicando o templo em Jerusalém, ele disse: eis que os céus e até o céu dos céus, veja, diferentes esferas, os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. 1 Reis 8, 27. Mas o terceiro céu é onde se localiza o trono de Deus. Apocalipse capítulo 4 fala disso. É o local onde está a sua pessoa, onde ele é adorado. Nós podemos dizer que o terceiro céu é o centro de comando do governo de Deus. Ele é o rei, o seu trono está ali, e dali ele rege todo o universo. Salmo 103, 19 fala disso. A Nova Jerusalém, a cidade santa que João contemplou vindo do céu, ela vem exatamente do terceiro céu. Ela está sendo preparada e descerá nos últimos tempos, ela descerá dos céus. Apocalipse 21, 10 fala isso. Então, Deus, o Pai, habita no terceiro céu. Mas quem mais habita no terceiro céu? Jesus Cristo, Cristo ressuscitado, ele também está no terceiro céu. Foi isso que os anjos disseram, por exemplo, quando o Senhor, logo após o Senhor Jesus ter sido elevado às alturas, em Atos capítulo 1, no verso 11, diz: 2 anjos disseram para os discípulos que estavam assustados: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Ele foi elevado ao céu, ao terceiro céu. Quando Estevão, o primeiro mártir, estava sendo apedrejado pouco antes da sua morte, a Bíblia diz que ele gritou e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. De acordo com o Salmo 110, o Messias, Jesus Cristo, ele deverá ter um tempo à direita do Pai, na glória celeste, antes do seu retorno para reinar em Jerusalém. Salmo 110, versos 1 e 2, fala disso. Além de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, lembremos que o Espírito Santo foi enviado do céu, também temos claramente essa informação, mas atualmente, além do Pai e do Filho, os salvos em Cristo, que partiram desta vida, eles estão habitando no terceiro céu. É a morada deles também. Em Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23, está escrito: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos. Os anjos também habitam lá, os anjos santos, não os caídos. Os anjos caídos
que não foram aprisionados, que alguns foram antecipadamente lançados no juízo, terão uma liberdade ainda, pouco tempo, mas os que não foram aprisionados, eles estão passeando e rodeando pela terra. Eles estão junto com o príncipe da potestade do ar, como diz em Efésios capítulo 2. Eles estão no segundo céu. Eles habitam no segundo céu. É ali, eu creio que é nessa região, no segundo céu, que Paulo, em Efésios, fala das regiões celestes. Na sua epístola aos Efésios, fala das regiões celestes. Eu creio que é exatamente ali onde Satanás encontra-se com o Senhor para nos acusar, como fez com Jó. Temos no livro de Jó. Ele não vai ao terceiro céu, mas encontra-se com o Senhor no segundo céu. Bem, aqui estou dizendo o que eu acho, estou deduzindo, não tenho nenhuma referência bíblica sobre isso. Temos o fato de que Satanás, sim, vai à presença de Deus. Mas creio que cabe bem nesse esquema de dizer, já que ele é o príncipe da potestade do ar, dizer que isso acontece no segundo céu. Então, voltando a Hebreus, capítulo 12. Chegastes à universal assembleia, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, os santos que partiram dessa vida, eles foram para o terceiro céu, eles estão na morada de Deus. Imagina isso. Eles foram recepcionados no terceiro céu por Cristo e pelos irmãos que já haviam ido antes deles. Vamos falar um pouco sobre isso. Não hoje, não se desesperem. Hoje nós não vamos, não vou dar o mapa do céu para vocês, hoje não. Mas, partindo dessa vida, os salvos em Cristo imediatamente, ausentes do corpo, estão presentes com o Senhor. Presentes com o Senhor. Onde está a morte, a sua vitória? A morte, como alguém já disse, tudo que ela pode fazer com o servo de Deus é entregá-lo nos braços do Senhor. Ali uma frase interessante que foi lida, pronunciada recente no culto fúnebre do Ravi Zacarias, esse grande servo de Deus, apologeta, de quem eu falei da última vez, que partiu para o terceiro céu há pouco tempo. No seu funeral, o pastor que estava conduzindo leu algo muito interessante. Ele disse, antes de Cristo, antes de conhecermos a Cristo, a morte era vista como um algoz. Depois que conhecemos a Cristo, a morte se tornou um jardineiro. Tão interessante. Tão interessante. Porque, de fato, o corpo de um salvo é colocado ali como uma semente, que vai germinar um dia, aquela sepultura vai se abrir. E ali vai ressurgir um corpo glorificado, semelhante ao de Cristo. Imagine isso. Corpo semelhante ao de Cristo. Meus irmãos, não existe pessoa mais feliz do que o salvo em Jesus. Porque até a morte, esse terrível inimigo, nós podemos enfrentar com segurança, com certeza, porque ela não terá a palavra final. Não terá a palavra final. Coisa boa, né? Como alguns dizem. É esse momento que dá vontade de dizer, glória, né? Opa, calma. Não me deixe ficar empolgado demais. Nem vão embora por causa da minha glória. Então, no céu está Deus o Pai, Jesus Cristo ressuscitado, os anjos santos e todos os salvos que dormiram em Cristo. E quanto a nós, os salvos, coisa boa, os salvos, que ainda não partimos, mas que queremos, que almejamos estar com o Pai. Qual é a relação nossa hoje com o céu? Há muita coisa a dizer sobre isso, mas, resumidamente, nós poderíamos lembrar o seguinte: os santos que permanecem nessa vida, eles têm os seus nomes escritos no céu.
Agora mesmo, nosso nome está escrito no céu. Essa deve ser a razão da nossa maior alegria. Lucas capítulo 10, verso 20. A nossa cidadania está nos céus. Nós não estamos lá ainda, mas nós já somos cidadãos dos céus. Nós já temos o passaporte celestial. Nós teremos a entrada garantida em qualquer tempo. Nós não seremos barrados, nós estamos indo para casa. Nós estamos indo para casa, para o paraíso. Temos a cidadania, Filipenses capítulo 3, verso 20. Paulo diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos daqui, nós pertencemos, somos cidadãos dos céus. Então, essa é uma relação fantástica. Mais do que isso, nos céus está a nossa recompensa. Nos céus está a nossa recompensa. É nesse local glorioso que os salvos são recepcionados imediatamente após deixarem essa vida. Imediatamente, deixando essa vida, estaremos na presença do Senhor. Mas, terminando uma observação, embora o terceiro céu seja um lugar glorioso, a habitação dos filhos de Deus, onde o Senhor está, o trono do Senhor está, os santos anjos de Jesus Cristo, embora seja esse lugar maravilhoso, ainda não é a habitação final de Deus nem dos salvos. Ainda não. Em 2 Pedro 3,13 está escrito, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus. Vai haver novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Que esperança maravilhosa nesse mundo de tanta injustiça, tanta corrupção, tanta manipulação. Estamos indo para um mundo onde habita justiça. Esse é o novo céu e a nova terra. Parece que vai. Só um momentinho, deixe-me só concluir aqui. Parou o meu. Só para eu fechar aqui com o Instagram. Para que os irmãos que estão no Instagram não percam. Só um momento. Não pensei que ia passar tanto. Só um instantinho. Estamos abusando do Instagram, ele não gostou. Ok. Vamos ver se eu consigo voltar. Foi? Não sei. Só um momento. Vamos. Pronto. Só que eu não queria que os irmãos aqui no Instagram perdessem. Mas, poxa vida, não estou conseguindo não. Desculpe aí. Alguns podem chegar no Facebook para a nossa conclusão. Ok. Bom, deixe-me concluir aqui pelo Facebook. Desculpe aí, os meus 20 e poucos anos não estão permitindo lidar bem com isso. Parece que é só 1 hora de live no Instagram e eu acho que eles estão dizendo para mim que eu já abusei. Mas queria que pudesse voltar porque tem umas perguntas lá que estavam sendo feitas, mas simplesmente ele não
Não quer deixar que eu volte. Bom, que tá, ok. Eu tenho, Márcio, eu tenho um canal no YouTube. Aliás, deve estar sendo essa acho que eu estou conseguindo transmitir lá, viu? Acho que eu estou conseguindo. Bom, enfim, lamento aí os irmãos do Instagram, mas deixe-me concluir. Eu estava dizendo que, embora o terceiro céu seja maravilhoso, ainda não é a habitação final do Senhor, nem dos salvos, porque esperamos um novo céu e a nova terra. João fala da cidade santa, Nova Jerusalém, que descerá dos céus e vai se localizar na nova terra. Ali Deus habitará com seu povo. Apocalipse capítulo 21, 3. Nesse lugar maravilhoso, Deus enxugará nossas lágrimas. É fantástica a descrição do novo céu e da nova terra em Apocalipse 21. Deus enxugará nossas lágrimas e apagará para sempre todos os vestígios da maldição. Já pensou nisso? Que coisa maravilhosa e incrível. Apocalipse capítulo 21. Deixe-me ler esses versos. Verso 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a expectativa maravilhosa do novo céu, da habitação do novo céu e da nova terra. Desse modo, nós podemos dizer... Voltou? Desculpe aí a minha esposa, que é muito jovem, muito boa de tecnologia, conseguiu trazer de volta o Instagram. Agora eu não consigo... Ops, desculpe. Eu não estou conseguindo sequer virar a câmera. Pronto, consegui. Ótimo. Então, podemos dizer que, em sua plenitude, o céu descerá até a terra. O céu existe agora? Sim, existe. Aliás, é um lugar físico, muito mais físico do que nós pensamos. Vamos falar disso em breve, tá? Com ruas, com pessoas conversando, com alimento, com estudo, com quase todas as coisas boas e não pecaminosas dessa vida. É um lugar real, sim, não há dúvida. Não é um ambiente espiritual, não é um estado de espírito. É um lugar real. Os salvos em Cristo foram recepcionados, estão sendo recepcionados em um lugar real, estão encontrando pessoas reais, estão reencontrando os seus queridos que estavam lá, estão conhecendo outros, estão conhecendo a glória de Deus. É um lugar real. Então, não é um estado de espírito. O céu existe e é real. Mas poderiam dizer, ainda não é o céu final. Ainda não é o céu final. Os teólogos costumam falar sobre o estado intermediário. É uma boa descrição. Próxima live, vamos falar como é esse estado intermediário, como é que é a vida no céu, agora mesmo. Até eu vou fazer uma conexão direta com o anjo Gabriel, para que a gente possa fazer aí uma live angelical. Tá brincando, viu? Estou brincando, não vão sair espalhando isso aí. Mas fala-se do estado intermediário. Essa é a condição, glorioso, um estado glorioso, feliz, já na presença do Senhor, mas ainda não o estágio final. Então, quando falamos de céu, hoje, o salvo em Cristo foi para o céu, lembremos, ele vai para o terceiro céu, ainda não é o estágio final da glória. Já é maravilhoso, mas tem
algo ainda muito mais maravilhoso por vir. Simplesmente indescritível. Nos faltam palavras, mas a Escritura nos dá palavras que aproximam da realidade. Então, meus irmãos, essa é a nossa expectativa, morar no céu. Ali desfrutaremos das alegrias de um paraíso, sem nenhum sofrimento. E para sempre estaremos em condição de alegria e bênção. Algo muito fantástico no céu é que não há despedidas. No céu não há despedidas, somente alegres reencontros. Essa é a razão porque quando um salvo em Cristo parte, quando você está se despedindo do corpo de um salvo em Cristo, você nunca pode falar de saudades eternas. Não existe saudades eternas para um salvo. Existe um até logo, até breve. Logo estaremos juntos. E que encontro fantástico, maravilhoso será aquele. Essa é a nossa viva e gloriosa esperança. E como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, eu digo também para os irmãos, consolai-vos uns aos outros com essa palavra. Irmãos, não precisamos temer nada. O nosso Deus, o Senhor dos céus, que tem o seu trono nas alturas, ele controla todas as coisas. Ele tem o final escrito e o final é maravilhoso. O final é maravilhoso. Sim, é algo simplesmente indescritível. A expectativa de encontrar os nossos queridos, né? A Suzy está falando, encontrar o pai. Sim, é a minha expectativa, encontrar meu pai, minha avó, tantos queridos que foram, outros amados irmãos. Na quinta passada falei do querido professor Tomé Wilson, que está com Cristo. Que alegria vai ser poder reencontrar o professor Tomé Wilson e tantos outros, né? Talvez corrigir algumas coisas que ele ensinou acerca de Paulo, porque lá nós vamos ter aula com Paulo, né? Imagine só, aula de epístolas pastorais. Quem é o professor Paulo? Olha, imagina aí, nós vamos estudar no céu. Que coisa simplesmente incrível. E vai ter tempo para todo mundo. Claro que pode ser que a sala enche no primeiro momento, mas eu já imagino a secretária dizendo, olha, se acalmem, tem a eternidade, vocês entram na próxima turma. Meus irmãos, é muito bom pensar no céu, aquilo que nos aguarda. Acho que a grande pergunta para todos vocês que estão assistindo é, vocês estão salvos em Cristo, estão seguros de que deixando essa vida irão para o céu? Essa é a pergunta mais importante. O que importa ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que daria o homem em troca da sua alma? O que daria? Tenho lido histórias de pessoas riquíssimas. Um homem de quem ouvi que a esposa estava morrendo, ele levou o médico que estava tratando para casa, abriu o cofre, mostrou pilhas de dinheiro e disse, quanto o senhor quer para salvar a vida da minha esposa? O médico disse, nada, eu não tenho o que fazer, o dinheiro não vai trazer a vida da sua esposa. Que adianta ganhar o mundo inteiro? Com o mundo inteiro você não consegue salvar sequer a sua vida física. E Jesus nos oferece um presente que vale mais do que o mundo inteiro. O mundo inteiro. Somos riquíssimos, nós que temos a Cristo como Salvador. Que maravilha, bendita e gloriosa esperança. Esse é o nosso destino, para lá estamos indo. Obrigado, meus irmãos. Muito bom falar sobre o lar celeste.